Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, então, hoje nós vamos ter a nossa aula de língua portuguesa. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês na página 64, aqui onde fala histórias em quadrinhos, que é o que nós vamos ver hoje, tá bom? Bom, então aqui nós temos uma história em quadrinhos, a gente vai ler e vamos responder essas questões aqui juntos, hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos uma tirinha. Leia a tirinha a seguir. Ei, mãe, o que é esse tal do efeito estufa? Eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor do Sol e derreter a camada de gelo polar. Claro, você não vai estar aqui quando isso acontecer, mas eu vou. Pelo planeta, belo planeta esse que você me deixa. Aí a mãe fala assim: Isso vem da criança que queria ir de carro se tivesse que andar mais que uma quadra. Ei, ninguém tinha me falado sobre as camadas de gelo, ok? Bom, então aqui ele está comentando com a mãe sobre os efeitos, as consequências do efeito estufa, né? E aí, aqui a gente tem algumas questõezinhas, eu quero que vocês respondam junto comigo, tá bom? Bom, então a primeira pergunta ali, a número 2, diz assim: O que você sabe sobre o efeito estufa? Você já ouviu falar do efeito estufa? O que você acha que é? Se você quiser, dá uma corridinha aí, pesquisada na internet sobre o significado. Mas o efeito estufa, ele é um processo natural que ocorre na atmosfera. E também esse processo, ele contribui para que a temperatura do planeta permaneça sem muitas variações, tá bom? Então, você pode pesquisar ou você pode escrever com as suas palavras aquilo que você entende sobre o efeito estufa. Número 3. O que o efeito estufa tem a ver com a mobilidade urbana? Então, a gente tem estudado sobre a mobilidade urbana, né? Sobre a questão do meio ambiente, a questão daquele dia mundial sem carro, né? Então, o que tem a ver? Bom, então a gente sabe que os carros eles poluem bastante a atmosfera. Então, quanto maior o número de carros, né, de automóveis, maior é o número de poluição, né, que vai causar alterações no efeito estufa. Então, quanto mais carros nas ruas, né, mais automóveis, mais poluição, e aí pode então alterar o efeito estufa do nosso planeta. Número 4. Por que Calvin parece se preocupar tanto com o efeito estufa? Bom, então o efeito estufa é, a, é um processo natural, né, que ocorre no nosso planeta, na atmosfera, que faz com que a temperatura não mude muito, né, fique estável. Porém, quando a gente não se preocupa, né, com a poluição, a gente não se preocupa com, enfim, com tudo que está acontecendo, esse efeito estufa, esse efeito, né, ele pode causar o aquecimento global. E o que vai acontecer nesse aquecimento global? Pode ter derretimento das calotas polares, gerando impactos, né, no nosso futuro. Então, por isso que ele está tão preocupado, porque se o aquecimento global, né, aumenta, aquece, acontece, né, o que vai acontecer? O futuro do planeta pode estar, né, em grandes riscos. Então, por isso que ele está tão preocupado com isso. Número 5. Como a mãe de Calvin reage às perguntas do filho? Então, aqui ela respondeu, né, a pergunta dele. Como que ela reagiu? Ela foi até um pouco irônica, né? Porque, tá, ele tá tão preocupado com o efeito estufa, mas não quis andar um pouquinho, preferiu sair de carro, né, para ir ali pertinho, para não ter que andar a pé, né? Então, adianta a gente ficar preocupado somente nas palavras? Eu tô preocupado com o efeito estufa e vou. Nossa, vai ser um perigo o efeito estufa pro nosso planeta, pro futuro do planeta. Mas na hora de fazer a parte dele, ele não fez, né? Ele preferiu ir de carro. Então a mãe dele foi até irônica aqui. Você pode responder que, apesar, né, do filho se preocupar com o efeito estufa, ele reclama quando tem que andar a pé, né? Mesmo que seja pertinho. Então aqui você pode responder. E a número 6, a expressão facial e a postura dos personagens contribuem para o entendimento da história? Explique. Bom, então
você acha que, olha aqui, como que tá a expressão do Calvin aqui, né? Olha como que ele tá gritando com um olhar bravo, preocupado aqui. E meu pai amado, como que, né? A postura dele, ele mostra como ele tá preocupado com aquilo. E a mãe, com uma cara assim de, é mesmo, né? Então, vocês vão explicar aqui que sim, né? Que as expressões sociais a gente consegue entender, né? Como que eles estão expressando os sentimentos, as atitudes deles ali, as emoções, certo? Para que a gente consiga entender e dar sentido para a história, ok? Bom, pessoal, então vocês vão, qualquer coisa vocês podem ler de novo e responder aqui de acordo com as palavrinhas de vocês, ok? E para terminar a aula de hoje, eu vou pedir para vocês então pegarem o CA e vão abrir na página 25, onde tem aqui uma outra história em quadrinho que vocês vão ler e vão responder as perguntas abaixo, tá bom? Então é isso, galerinha. Nossa aula de hoje termina por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um beijo para vocês.